Então vamos começar? Então tá, bom dia para todos, né? Bom dia para todos, todas, né? Prazer conhecer vocês cara a cara, né? A gente não teve essa oportunidade lá na escola, devido, como eu falei, a essa pandemia, mas temos que trabalhar, né? Uma coisa que eu sempre falo, sempre coloco lá no grupo, sempre coloco para vocês, esse período de pandemia vocês não vão ficar prejudicados. Então não deixe de fazer a atividade. Tem muitos alunos que não estão fazendo nada. Esses que não fazem nada não tem registro. Se não tem registro, a gente não pode fazer nada no final do ano. Então, entra, a gente sabe a dificuldade de cada um. Tem dia que a internet está legal, tem dia que a internet está uma droga. Isso aí é qualquer lugar do Brasil. Tá? Com essa época agora, o acesso está muito difícil, mas tudo bem, sem problema, tá? Então, participam, né? Participam, porque vocês estão no 8º ano, um ano a gente não pode jogar esse ano fora. Não podemos, devido, por causa desse aí que não é culpa nem nossa e nem de vocês. Então, a gente vai. Eu pedi vocês para falar com vocês hoje sobre isso, porque é um assunto muito importante. Esse assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico. Todas as duas são fundamentais para o 8º ano. E para a gente entender a história, para encerrar o ciclo do 8º ano, para vocês entrar na modernidade, que é o 9º ano, vocês têm que entender o que foi essa revolução. Tá? Como vocês viram ano passado, revolução não necessariamente é aquilo que tem a guerra, que tem porrada, que tem morte, tem bomba. Revolução é tudo aquilo que é uma mudança drástica, aquilo que muda assim do dia para a noite. Como agora, as aulas online, por exemplo, é uma revolução na sala de aula, revolução tecnológica, porque mudou o sistema de como tem que ser. Antes era quadro, giz, pincel, né, apostila, agora não, é tudo virtual, tudo na internet. Você vai Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o que está, copiar o que não está. Então, isso é uma revolução. E a Revolução Francesa vem com isso, para mudar o nosso marco, para mudar a nossa história. Tá? Então, eu queria que vocês desligassem os microfones para vocês assistirem um slide que eu vou passar para vocês aqui e vocês entenderem. Qualquer dúvida, clique lá no chat que a gente vai estar explicando para vocês. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Bem, antes da gente começar falar sobre a própria Revolução Francesa, tá? Do período napoleônico, como eu falei, nós temos que entender a Revolução Francesa. Bem, o que foi a Revolução Francesa, qual era o objetivo, né, o que significava tudo aquilo lá. Né? Então, vamos lá. Bem, esse slide aí foi de um curso que eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, o ano passado, e ela foi muito interessante mesmo. Então, eu copiei e vou passar para vocês. Beleza? Bem, Revolução Francesa. Então, o marco dela, ela vai acontecer, tá a data no livro de vocês, quem participou da apostila pôde ver, foi em 1789, né? Então, foi no finalzinho do século XVIII. Tá? A Revolução Francesa considera-se um marco na história. Alterou profundamente a base do poder político e social na França sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje, essa revolução ela traz um marco para a nossa sociedade. Inclusive, hoje, né, vai ter uma reunião na Assembleia Nacional da ONU, né, que veio também com bases nesses princípios da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade. Todos os chefes de Estado ligados à ONU vão estar hoje falando sobre o seu país, sobre, né, o seu Estado. Bem, para a gente entender um pouquinho a Revolução Francesa, vamos entender a França um pouquinho antes da Revolução. Né? Como que a França era? Né? A França era regida pelo governo monarquia absolutista. O que significa isso? O rei mandava em todo mundo. E o poder absoluto, ou seja, o rei tem poder sobre tudo. Deus manda no céu e o rei manda na terra. Ele tem um poder acima de tudo. E ninguém questionava isso. O que o rei determinava estava feito. Tá? A estrutura social era profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Ou seja, só quem mandava é aquele que era aliado do rei. Né? A sociedade estamental e rígida, ou seja, quem nasceu pobre ia morrer pobre. Não tinha mudança de sociedade. Né? Como hoje. Hoje a gente nasce, você pode estudar, pode ganhar na loteria e ficar rico. Naquela época não. Se você nasceu na camada pobre, você ia ser pobre pro resto da vida. E quem nasceu na camada rica era rico pro resto da vida. Por isso era uma forma desigual de governo. Né? Vocês verem na pirâmide aí.
A sociedade francesa, no antigo regime, por que antigo? Porque era antes da Revolução. Tá? Era dividida em três grandes blocos. Tá? O primeiro, né, o primeiro estado aí, era movido pelo clero. A gente viu. Quem era o clero? Quem fazia parte do clero? A igreja. Padre, bispos e etc. Né? O segundo era a nobreza, né? Aqueles que servia para o rei. Né? Soldados, era o pessoal que trabalhava para o rei, tá? E o próprio rei. Então, bastava estar trabalhando dentro do palácio, que era chamado de nobre. Poderia ser o bobo da corte, mas trabalhava no palácio, era nobre. E o terceiro estado, que era a maioria, tá? Era feito por burguês. Quem era o burguês? Aquele pequeno e grande comerciante. Tá? Os camponeses que trabalham no campo e os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Os trabalhadores da cidade. Tá? Só que é o seguinte, tanto o primeiro como o segundo estado, eles não pagavam impostos. Eles eram cheios de privilégios. Tinha casa, comida, roupa lavada, serviçais, exército, tudo para atender o primeiro e o segundo estado. E vocês podem ver na pirâmide aí, a maioria, 97% da população, era formada pelo terceiro estado, que não tinha privilégios nenhuma. Ou seja, o terceiro estado trabalhava para manter os outros estados. Por isso que era uma sociedade totalmente desigual. Entenderam? Até, até aqui tranquilo? Deu para vocês perceberem, né, que a França era regida por três grandes estados, né, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro estado, ele vai comandado pelo clero, o segundo estado era comandado pela nobreza, e o terceiro estado, que é a maioria, 97% da população, era formado por burgueses, por sans-culottes e por camponeses, que trabalhavam para manter o primeiro e o segundo estado. Beleza? Tranquilo? Tá? Então vamos lá, vamos dar continuação. Tranquilo aí, galera? Então vamos lá. Tá? Não se preocupe, porque essa aula está sendo gravada, e aí a gente vai depois passar para o pessoal que não tiver a oportunidade. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Olá, Rosa, tudo bem? Sejam bem-vindos os que chegaram agora. Né? Nós estávamos falando de como era formada a França, de como a França era formada antes da Revolução. Né? Para a gente entender a Revolução Francesa, tem que ver como que a França era. Né? A França era formada por grupos sociais de diversas categorias, né? Dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Isso foi o conteúdo o conteúdo que a gente tivemos das aulas anteriores. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Cadê a Revolução Francesa? Só um minutinho, galera, enquanto o pessoal está entrando aí. Então vamos dar continuidade. Bem, como eu falei, né, nessa charge aí que estava até na atividade de vocês, tá aí, ó, o terceiro estado, esse daqui, carregando o primeiro e o segundo estado nas costas. Por que tem essa charge? Porque ela até a resposta da atividade avaliativa. O terceiro estado é o que trabalha, não tem privilégios, enquanto o primeiro e o segundo estado cheio de privilégios. Não paga imposto, não paga comida, não paga nada. Né? Bem, além das questões sociais acima apontadas, que o terceiro estado só ele que trabalhava, a França passava por uma grave crise econômica. Né? Sem grana, que tinha participado da Guerra dos 100 Anos, tinha participado da formação dos Estados Unidos, já tinha perdido duas grandes guerras para a Inglaterra, e todo, mesmo sendo, como a gente viu lá, Joana d'Arc, a França sendo vitoriosa na questão da Guerra dos 100 Anos, vai acontecer que, mesmo sendo vitorioso, ela acaba tendo um desgaste muito grande nas suas finanças. Por que desgaste? Participar de guerra vai requerer dinheiro.
e requer dinheiro, vai gastar, gastou além da necessidade. Tá? A situação piorou ainda com a derrota da Guerra dos 7 Anos. A gente vai ver isso mais na frente, a Guerra dos 7 Anos. Perde a guerra para a Inglaterra e aí perde homem, perde dinheiro, perde tudo. Né? Além disso, no longo da década de 1880, foi cogitado com más colheitas. Né? Então, naquela época, o mundo vivia de duas situações, ou guerra ou comida. Entendeu? E aí, esse período, do finalzinho do século XVIII, estava tendo um problema, vamos dizer assim, agrário muito grande na França. As colheitas foram ruins, foi provocada pelo clima, choveu muito, a comida ela precisa de chuva, mas chuva demais também atrapalha. Geou, então muito frio, e aí queima, né? Engraçado até falar que a geada, o gelo, vai queimar as verduras e as frutas, e realmente isso acontecia muito. A França vivia de exportação de comida para a Europa e tem esse desgaste muito grande. Tá? Então a situação de exploração, e aí, toda vez que o governo precisa de dinheiro, ele faz o quê? Até hoje, ele aumenta o imposto. E quem pagava imposto era o terceiro Estado. Né? Com a crise econômica, o rei vai mandar aumentar os impostos. Então, aqueles que pagavam imposto ao terceiro Estado, a burguesia, os sans-culottes, né, ele vai ficar muito revoltado. Pô, só eu que tenho que pagar? Né? O Estado todo passando. Por exemplo, aí em Santo Antônio. Né? O prefeito quer asfaltar toda a cidade, mas só quem vai pagar é o povo. Né? O povo é quem vai pagar. O prefeito não quer fazer nada. Não é justo. Né? A situação ideal da revolução era que todos tivessem participação. O povo tem que pagar imposto? Temos sim. Mas não só o terceiro Estado, é todo mundo. Rico, pobre, miserável, todo mundo tem que pagar imposto. Essas eram as ideias iluministas na Revolução Francesa. Tá? Tivemos algumas fases. Né? A primeira fase foi uma fase revolucionária, tá? Foi o imposto da questão até mesmo de formar as eleições francesas. Né? Por quê? Porque a eleição era dividida nos Estados Gerais, né? Um representante de cada. Por exemplo, o clero era 1% só da população que era padre, tinha um representante. 2% da população que era nobre tinha um representante. E 97% da população também tinha um representante. Então, um representante do primeiro, um do segundo e um do terceiro. O que vai acontecer? Na Assembleia, o do primeiro e do segundo, para não pagar imposto, eles se unem e ganham o terceiro Estado. E o terceiro Estado vai continuar do mesmo jeito pagando imposto. O terceiro Estado vai aceitar isso na Assembleia? Não. E aí teve a grande revolução. Né? Então a revolução foi justamente isso. O terceiro Estado não aceitando ele sozinho pagar imposto. Aí está uma imagem da reunião do terceiro Estado. Tá? E qual foi o que o terceiro Estado fez? Essa prisão aí, ó, esse grande castelo aqui, é chamado de Bastilha. Tá? E os grandes, todo mundo daqueles grandes inimigos do rei, os grandes inimigos da igreja, que lutava por uma França igual, eram presos nos calabouços aí. Então o que o terceiro Estado vai fazer? Vai meter o pé, vai pôr fogo, vai derrubar a Bastilha, para libertar aqueles que realmente queriam uma França diferenciada. Com a Bastilha quebrada, né, queimada, né, todo mundo solto, o terceiro Estado vai pedir uma convocação da Assembleia Nacional para mudar a lei da França. A lei não ser, os votos não ser somente por Estado, mas ser sim um voto por cabeça, todo mundo poder votar. Tá? E aí decretou, e com isso, na Assembleia Nacional, vai decretar e abolir os privilégios feudais. Né? Quais são os privilégios feudais? Que o rei e a nobreza não pagassem pela comida, não pagassem pelo castelo, não pagassem pelo seu funeral, não pagassem por festa. Né? O rei tinha tudo isso aí. Né? E o terceiro Estado falou, não, é todo mundo igual. Né? E aí aprovou a Constituição Civil do clero, confiscando a nacionalização dos bens da Igreja Católica. Então agora não tem mais bem do rei, bem da igreja, o bem de todo mundo. A famosa Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, tá? Que ela defendia direito à liberdade, propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Até hoje essa declaração é válida. Tá? A nossa Constituição ela é através dessa declaração. Todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós temos direitos e a liberdade. Não existe mais, por exemplo, escravidão no Brasil. Por quê? Porque todos nós temos direito à liberdade. Temos direito na nossa casa, quem manda é a gente. Né? Todos somos iguais perante a lei. Hoje, por exemplo, quem cometeu um crime,
né, pela lei, né, todos vão ser julgados iguais. Não interessa se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou ter que pagar por aquilo e não pela minha classe. Tá? E aí a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucionalista. A França aceitava ter um rei? Sim, aceitava ter um rei, mas desde que ele obedecesse à lei, à Constituição. Tá? E aí, com isso, a monarquia constitucional manteve alguns tipos de dar um pouquinho de continuidade do que era. Por quê? Porque a nobreza ela não queria perder seus privilégios. Tá? Só que a liderança popular aumentava o seu prestígio junto às massas. Entre elas destacava Danton, Marat e Robespierre. Tá? Começa a surgir partidos políticos contra isso aí. Na época da França, vão existir 3 grandes partidos políticos. Estão aí, ó. Gerondino, Jacobino e Pântano, ou Planície. Tá? Quem era o Gerondino? Representava a alta burguesia, os grandes empresários da época. Defendia posições moderadas, tá? Garantia a riqueza econômica. Tá? O Gerondino queria vender, mas também queria participar da vida pública. Já o Jacobino representava a pequena e média burguesia e o trabalhador. Defendia o quê? Posições radicais de benefícios dos oprimidos. O que o Jacobino queria? Direitos iguais. Não é porque eu sou ciclano, é filho do rei, tem direito, e eu sou filho de um jacobino, não tem direito. Né? E o Pântano, coitado do Pântano, ele representava a burguesia financeira, então eles queriam o quê? Dinheiro. Então, eles queriam obedecer àquele que estava no poder. Se, ora, o Gerondino estava no poder, o Pântano apoiava o Gerondino. Se o Jacobino estivesse no poder, o Pântano acabava apoiando os jacobinos. São partidos de centro, partido que não tinha posição. Tá? Bem, e aí a França vai começar a ter essas novas situações. Até aí, tranquilo para vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Jóia, tá? Bem, por que eu tive que falar isso? Para vocês entenderem o que foi a Revolução Francesa. Tá? Ela vai fazer parte de um processo de mudança. Vocês podem ver que já vai mudar a filosofia da época. Tudo era o que o rei queria e agora não, vai ser o que o povo quer. Tá? Então, a ideia da revolução era essa. O rei queria e aí o povo vai querer. Só que tem um pequeno problema. Vai acontecer um pequeno probleminha. O que vai acontecer? Opa, vamos para o início. Depois eu vou colocar esses slides para vocês lá no grupo, tá bom? A convenção, ela queria acabar com o fim da monarquia. Por quê? Porque na monarquia, lembre-se de uma coisa, que o rei ele é hereditário. Se o rei morre, quem assume era o seu filho. E assim sucessivamente. Mas o terceiro Estado queria participar. Então, acabando com a monarquia, tendo agora a eleição, qualquer cidadão que é igual nessa nova sociedade poderia um dia chegar a ser rei. Igual que no Brasil. Tá? Nós temos eleição. Aí o município vai ter eleição este ano. Qualquer um que é filiado a um partido pode se tornar vereador. Não interessa se é o dono do mercado, se é o dono do açougue, se é o dono da padaria, se é o carroceiro, não interessa. Todo mundo tem chance. Por quê? Porque é eleição. Né? Isso é que o terceiro Estado queria. Só que aí, nessa convenção, quem vai tomar a frente, tá? O domínio inicial foi dos gerondinos. Por quê? Porque os gerondinos queriam manter uma paz, tá? Para poder vender. Lembra que eu falei que os gerondinos são burgueses? Então os burgueses queriam o quê? Ganhar dinheiro. Tá? E aí, o que vai fazer? Os jacobinos, eles eram mais radicais, eles queriam acabar à força. Tanto é que quando acabou a monarquia, o jacobino foi, pegou o rei, que era o rei Luís XVI, e guilhotinou, cortou a cabeça do rei. Então o que os jacobinos queriam? Todo mundo que era contra a revolução ia morrer enforcado, ou guilhotinado. Tá? Aí está a imagem da execução do rei. Tá? O rei vai simplesmente perder a cabeça. Tá? O rei perdendo a cabeça, todo mundo que trabalhava na nobreza começou a morrer. Então o pessoal vazou da França. A nobreza acaba na França praticamente. A igreja, com medo, também vaza, porque com certeza alguns padres vão morrer. Bem, esse aí, pode falar. Meu Deus. Oi? Da reunião é por causa que ainda está? Sim, sim.
Um dos motivos foi esse, porque a passagem do rei, ele era hereditário, né? Só que o que acontece? Sendo hereditário, né, só quem ia ficar no poder era a realeza, concorda? Pai, o pai morre, o rei pai morre, aí assume o filho mais velho. Aí ele vai ficar velho, vai morrer, passa para outro. Então, quer dizer, a ideia de igualdade não vai acontecer. Por quê? Porque estava nobreza. Então, a ideia de acabar com a nobreza era justamente isso. Acaba-se a nobreza e o rei pode ser desvinculado. Todo mundo poderia ser rei. Uma eleição como que a gente tem. Tá? Acontece várias coisas erradas, sim, até hoje. Nós não estamos aqui questionando isso. O que eu quero que vocês entendam é que o rei poderia, acabando a realeza, acabando a nobreza, todo mundo poderia chegar ao cargo máximo na França. Essa é a ideia de igualdade. Tranquilo? É a questão da internet. Tranquilo. A questão da internet que está chegando aí em vocês. Por isso que às vezes trava a voz. Por isso que eu falei que eu estou gravando, tá? E depois eu vou colocar esses slides também para vocês. Beleza? Podemos continuar? Bem, Robespierre, esse senhor aí, ó, ele era o líder dos jacobinos. A ideia de Robespierre é essa que eu falei, acabei de falar para vocês. Que todo mundo tem poder. Todo mundo chegar ao poder. E ele, por ser líder dos jacobinos, foi o primeiro cara a se tornar presidente da França, vamos dizer assim. Tá? Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Tá? O jacobino assume o poder do país à beira de um colapso. Tinha passado por guerra, crise financeira, revolta popular, sem dinheiro, e aí o jacobino assume essa França detonada. Tá? Então, para manter-se no poder, Robespierre aproxima-se a exterminar todos que fossem contra a Revolução. Por que ele pensava assim? Poxa, nós lutamos, nós conseguimos chegar no poder, e agora com todo esse problema social nós vamos perder? Não. Como o regime era de terror, todo mundo que era contra Robespierre vai também morrer. Tá? Então, por isso que é chamado período do terror. Tá? Ele, para manter as práticas sociais, Robespierre acabava por manter quem fosse contra ia morrer. Tá? Pressionado a população, pôs em prática a restribuição parcial de propriedade e lei do amparo social. O que é isso? Robespierre começou a dividir a França. Todo mundo tem seu lugarzinho para morar. Não tem as casinhas em Santo Antônio? Mais ou menos do mesmo estilo. Só que o governo dava para o povo morar. O governo dava terra, casa e comida para o povo morar. Entendeu? Bem, a guilhotina, então, foi o símbolo do período do terror. Né? Tá aí a guilhotina aí. Colocava a cabeça do cidadão aqui, ó, tá vendo? E aí decepava. Então, quem era contra o regime francês, morria. Então, todo mundo ficava com medo. Né? Por isso chamado período do terror. Tá? Só que vai ter uma reação. Bem, a burguesia, tá? Quem era o burguês? Aquele que era dono do comércio, tinha dinheiro. Tá? Você acha que o burguês vai ficar tranquilo com esse monte de morte? Não. Quanto mais pessoas se afastar da França, menos vai ser vendido. Então a burguesia vai começar a se mover. Peraí, Robespierre, vamos devagar. Tá? Não é assim, não. Só que Robespierre não queria perder, né? Os jacobinos não queriam perder o poder. E com isso, essa reação vai começar a montar um poder da burguesia. A burguesia ela não era contra o terceiro Estado, pelo contrário, a burguesia fazia parte do terceiro Estado. Ela não concordava com essa questão de terror. Por quê? Porque estava afastando o povo da França. E aí, até a venda de mercadoria para fora ficava meio que complicado. Tá? E aí, essa noite do nobre temidor foi justamente isso. Tá? Os jacobinos querendo manter o terror, o gerondino vai, não, peraí, basta. Né? Então, os gerondinos vão dar um golpe. Eles vão assumir o poder da França sem ter eleição. Vai tirar o jacobino do poder, vai prender Robespierre, vai matar Robespierre. Tá? E aí vai acontecer o diretório. O que era o diretório? O poder político foi entregue a um conselho de pessoas ligada ao terceiro Estado, não exclusivamente para os jacobinos. Tá? O governo manteve-se graças a uma aliança entre o exército francês e aquele momento que era prestigiado. O que acontece? O exército francês era liderado pelos gerondinos. Era uma burguesia. O exército é burguês. Por que o exército é burguês? Porque precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para lutar.
Tá? E aí vai surgir a figura de um general, de um cara que era capitão, de capitão passou a ser major, de major a ser general, muito importante para a França, que é o senhor Napoleão Bonaparte. Napoleão foi o general mais famoso que nós tivemos na história do mundo. Com 24 anos, Napoleão já era general. É um dos caras mais novos a se tornar general do mundo. Napoleão falava francês, inglês, espanhol, português. Tá? Ele era formado em direito, economia, contabilidade. Então, Napoleão era um cara muito, muito inteligente. Né? E aí, com o resultado disso aí, tá, o jacobino vai tomar o poder. Napoleão vai unir tudo aquilo que a França precisava. Ele era apoiado pelo terceiro estado burguês, mas ele tomou o poder do jacobino, chamado o golpe dos 18 Brumários. O que era o golpe dos 18 Brumários? Tá? Justamente isso. A burguesia, né, do terceiro estado vai tomar o poder, vai colocar um gerondino como presidente, vamos dizer assim, sem ele ter sido eleito. Isso é o golpe chamado golpe do terceiro estado. Tá? Bem, o que vai acontecer? Com isso, vai se instaurar um novo procedimento, tá? Que é o terceiro estado, que é o gerondino no poder. Tá? A França vai surgir um novo período chamado período napoleônico. Tá? A princípio, antes de Napoleão tomar o poder, aí está Napoleão aí, ó. Tá? Tem até a história Cavalo Branco de Napoleão. Napoleão tinha tanto poder na França que a França estava passando por um período de tão grande seca, quando chegou um determinado momento que Napoleão invadiu uma terra inimiga, começou a chover. Tá? Por isso que ele é tido como o furacão napoleônico. Ele fazia até chover. Né? É o que o pessoal colocava. Bem, esse período da sua era é dividido em 3 grandes fases. Primeiro foi o golpe. Né? Por que golpe? Como eu falei, ele chegou no poder sem eleição. Ele vai tirar Robespierre, vai prender, matar Robespierre e ele assume. Tá? Só que aí Napoleão, muito inteligente, ele não vai querer fazer o que o seu antecessor fez. Ele vai ter uma aparência democrática. Ele vai aproximar do povo. Tá? Vai ser reformas nos estados. Tá? Ele vai recuperar a grana da França. Como que ele vai recuperar a grana da França? Ele vai fazer um acordo com a igreja, para deixar a igreja voltar para a França. O povo precisa de uma religião. Ele vai fazer um código civil, chamado Código Napoleônico. Desculpa. Esse Código Civil vai dar direito igual para todo mundo. Tá? O pessoal vai poder casar agora na igreja, vai surgir documentos como identidade para todo mundo. Tá? Todo mundo vai ser igual perante a lei. Você vai ser julgado agora somente pelo crime que você fez, não pela sua classe social. Tá? Ele vai, Napoleão vai colocar a escola pública na França, o menino do jardim até a faculdade, tudo de boa qualidade e de graça para o povo francês. Ele vai criar o Banco da França, a moeda francesa, que antigamente era ouro, prata, e não, vai criar a moeda francesa, o franco. Tá? Ele vai fazer reformas de base, vai dar casa, comida para todo mundo. Com isso, por que ele fazia isso? Porque ele era burguês. Por exemplo, o erro hoje do presidente, né, dos presidentes, do prefeito, é tirar o dinheiro do povo. Se tira dinheiro do povo, como que ele vai comprar? Não tem como. Napoleão faz o contrário. Ele põe dinheiro na mão do povo para o povo gastar, comprar. Por quê? Porque ele fazia parte de um grupo que vendia. Então ele vai ter lucro. Entendeu? Com isso, vai ter uma popularidade imensa. Tá? Ele vai se tornar uma pessoa muito querida. Deu comida, deu escola. Ele vai criar também hospitais. Foi um dos primeiros governantes do mundo a criar hospital público e de graça para todo mundo, para todo o povo francês. Né? Então, o cara era francês, ele tinha escola de boa qualidade, de graça, ele tinha hospital de boa qualidade, de graça, ele tinha casa, ele tinha comida. O que vai acontecer com esse cara? Vai se tornar Deus. E aí, detalhe, ele ainda traz aquela igreja que tinha fugido na época do terror, ele traz a igreja de volta para a França. Todo mundo vai poder cultuar, ir para a missa, ele vai aceitar a pluralidade religiosa, vai entrar os primeiros evangélicos na França. Então a pessoa poderia ir para a missa no domingo, poderia ir para um culto no domingo, tinha trabalho, tinha hospital, tinha escola, então ele se torna um grande Deus. Tá? Com isso, ele vai fazer um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma consulta popular. Né? O que dizia essa consulta popular? Ele vai falar, gente,
eu fiz isso, eu dei tudo para a pessoa. Só que eu não mando sozinho, porque tem um consulado. O consulado era 3 pessoas. Eu tenho uma ideia de eu me tornar o imperador de vocês. O que vocês acham? Colocou isso, todo mundo votou a favor de Napoleão. Ele teve 99% dos votos na época. E aí, aqui, ó, é uma imagem, é um quadro, né, que tem a coroação dele. Tá? Para coroar um rei, tá, ele se tornou rei, imperador. Para se coroar, precisava da igreja. Só que a igreja andava meio com medo de Napoleão. Então, esse quadro aqui é a sua autocoroação. Ele mesmo pegou a coroa e colocou na cabeça. Eu sou o rei da França. Esse quadro aqui está lá no Museu do Louvre, em Paris. Eu tenho foto dele, depois eu mostro as fotos para vocês. É uma foto, não imagem de internet, uma foto mesmo da coroação de Napoleão, lá no Museu do Louvre tem. Tá? Então, ó, a espetacular coroação de Napoleão foi tratada no artista oficial francês Jacques-Louis David. Tá? E aí ele vai se tornar imperador da França. Tá? Ele vai construir símbolo do seu poder, que é o Arco do Triunfo, que é uma avenida muito grande na França, que, né, a pessoa anda tudo asfaltado, né, na época, e aí passa por esse... Toda vez que a França participava de uma batalha, que a França ganhava algo novo, o imperador passava por debaixo desse arco. E quando acaba a passagem do arco, tem lá a Torre Eiffel hoje. Também tem uma foto, depois eu mostro para vocês. Tá? Napoleão vai criar o exército poderoso, o maior exército, depois do Império Romano, o exército mais poderoso que existiu no mundo. Tá? Ele vai modificar o mapa político europeu. Tá? Por que ele vai modificar? Porque Napoleão vai querer agora, ele conquistou a França, e agora vai querer conquistar a Europa. Tá? E aí ele vai invadir toda a Europa. Só que a invasão europeia, ele não vai lá simplesmente chegar e tomar e mandar, não. Ele mandava prender o rei, né, mandava prender o rei daquele país, da Bélgica, por exemplo, da Espanha, por exemplo. Prendia o rei e ele colocava alguém de confiança como rei. E aí, esse país invadido ia ter que usar a moeda francesa, ia ter que comprar produtos franceses, ia até falar a língua francesa. Né? E aí, com isso, Napoleão vai conquistando toda a Europa. Ele invade os países ao lado da França, a Bélgica, a Holanda, né? Chega até aí a Itália, e ele vai conquistando toda a Europa. Conquista a Espanha, e aí ele vai conquistar o maior país europeu, que é a Inglaterra. Só que um detalhe, a Inglaterra é uma ilha. Né? Se é uma ilha, cercada por mar. Napoleão tinha o maior exército do mundo. E a ilha, e a Inglaterra tinha a maior frota naval do mundo, de navios. E aí ele vai tentar invadir a Inglaterra e não consegue. Ele não consegue invadir a Inglaterra. Né? A não invasão inglesa, ele perde a primeira batalha. Tá? Ele volta e fala, nós vamos ter que ter outra estratégia para ganhar da Inglaterra. Como ele tinha conquistado a Europa, ele vai fazer o seguinte, já que não tem como eu ganhar da Inglaterra na guerra, na porrada, eu vou fazer o famoso bloqueio continental. O que significa isso? Bloquear todos os países da Europa a comprar produtos ingleses. Ninguém mais vai usar produto inglês, só produto francês. Com isso, eu vou quebrar financeiramente a Inglaterra e ela vai ter que se render a mim. E foi isso que aconteceu. Né? Ele vai fazer uma linha imaginária na Europa onde ninguém mesmo podia comprar produto nenhum inglês. Eram os melhores produtos, né, até mais barato que o francês, mas ninguém podia comprar. E aí os países, com medo da invasão napoleônica, o obedeciam, é claro. 2 países não obedeceram Napoleão, Portugal e a Rússia. O que ele vai fazer? Ele vai dar um ultimato para Portugal. Ó, rei de Portugal, se você não me obedecer, eu vou invadir e vou detonar Portugal. Ó, rei da Rússia, se vocês não me obedecerem, eu vou invadir e vou detonar a Rússia. Todo mundo tinha medo de Napoleão. Quando ele avança para detonar Portugal, o que os portugueses fazem? Inglaterra, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu vou fazer agora? Napoleão está chegando. O rei da Inglaterra falou o seguinte, toma aqui navio, toma aqui dinheiro, Portugal, e vaza para o Brasil. Foi quando o rei de Portugal veio para o Brasil. E o Brasil vai se tornar agora um país, um vice-reino de Portugal. Tá? Foi aí que em 1808 o rei de Portugal veio para o Brasil. E aí depois a gente vai ver essa história do Brasil, essa parte aí. Então Napoleão ajudou até a independência do Brasil. O Brasil vai começar o seu período de independência a partir de 1808, com a chegada da família real. E quem expulsou a família real de Portugal? Napoleão. Entendeu?
E aí, quando ele chega em Portugal, não tem rei, não tem nada, ele invade Portugal, detona Lisboa, e ele parte rumo à invasão russa, onde ele vai ter a sua primeira grande derrota. Tá? O governo russo sabia que sair na porrada com Napoleão, ele não ia conseguir vencer. Então ele vai estudar e vai passar por um processo chamado tática de terra arrasada. Que é isso? Quando Napoleão está chegando na Rússia, era o inverno europeu. E na Rússia congela. Congela. É menos 15, menos 25 graus. Congela. O que o rei da Rússia fez? Quanto mais ao sul da Rússia, mais congelante era. E o soldado francês não era acostumado com tanto frio. O que eles vão fazer? A tática da terra arrasada. O próprio russo detonava a cidade. Acabava com água, acabava com energia, acabava com comida. Quando o exército napoleônico chegava naquela cidade, não tinha nada. E aí ia para a próxima. E assim sucessivamente. Chegou um determinado momento que ele não tinha chegado nem na metade da Rússia e tinha perdido um terço dos seus soldados, de fome, frio e doença. Quando Napoleão percebe isso, né, viu a grande besteira que ele tinha feito, e ele vai e retorna para a França, para tentar se recuperar. Ele não consegue vencer o governador, o presidente da Rússia. Tá aí, ó. Aqui, ó, ele vai sair daqui, né, ele vai sair daqui, da França, nesse Paris está bem aqui, ó, ele vai sair de Paris e vai detonando até chegar aqui na Rússia. Só que esse local aqui é muito gelado. E aí, o que acontece? Por ser gelado, ele não vai conseguir avançar na França. Ele vai acabar, soldados, muita baixa nos soldados. Fome, frio, doença, por causa da 35, 40 graus negativo de frio. Até aqui tranquilo? Beleza? Alguém chegou aí agora, não se preocupe, tá? Que nós vamos tentar. Não vamos tentar, não, estou gravando, né? Eu vou depois colocar esse vídeo para vocês, tá? E também vou colocar esses slides para vocês, que foi criado com muito carinho, com muito amor para vocês. Beleza? Vamos dar continuidade, para a gente não perder tempo e depois vem as dúvidas. Okay? Bota no YouTube. Tá, não, eu criei uma página no YouTube, e aí depois eu vou dar o endereço para vocês, e aí vocês acessam lá, clicam, curtem, adiciona, fica melhor para vocês. Eu fiz uma página no YouTube só pra gente mesmo, tá? Já tem até uns vídeos. Não é uma página no Facebook, não? Oi? Uma página no Facebook ou é um canal no YouTube? Não, porque o Facebook hoje, depois com a chegada dessas grandes redes sociais, por exemplo, igual o WhatsApp, o YouTube e o Facebook se tornou uma ferramenta pesada. Ele é muito pesado, o Facebook. Então, por exemplo, para acessar esse celular, se a internet não é muito boa, o Facebook fica muito pesado. O WhatsApp é mais fácil. Mas então, por quê? Porque do WhatsApp eu mando o vídeo para o YouTube e mando no grupo do WhatsApp de vocês. É mais leve. E gasta muito menos pacote de dados. E os slides não gastam nada no Facebook, ou no YouTube e nem no WhatsApp. Mas depois a gente conversa sobre isso aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos participar lá. Não se preocupe, eu estou falando o conteúdo, por quê? Porque nós temos pouco tempo, tá? Mas vai ficar gravado. E depois, para mim ter um momento aqui de tirar dúvida de vocês. Tá ok? Então vamos lá, dando continuidade para a gente terminar o período mais importante da história nossa contemporânea, que é o período napoleônico. Beleza? Então, vamos lá. Bem, esse mapinha aí vai mostrar, ó, aqui está a França, né, Paris, ele vai sair aqui, ele veio para Portugal, para cá, chegou aqui o rei de Portugal, tinha vazado para o Brasil, né, e aí ele vai voltar, tá, para a invasão aqui na Rússia. Tá vendo aqui, ó, essa linha aqui imaginária é chamada de bloqueio continental. Ninguém poderia comprar da Inglaterra. Então ele queria quebrar a Inglaterra financeiramente. Tá? Só que a Inglaterra continuou colocando seus produtos através de Portugal e através da Rússia. Isso vai deixar Napoleão chateado. O que Napoleão vai fazer? Vai invadir, detonar Portugal e tentar invadir a Rússia. Só que a invasão russa deu errado, por causa da tática das terras arrasadas. Toda vez que ele chegava aqui, ó, no período aqui na Prússia, aqui, ó, no território russo, estava muito frio.
E aí o que, que vai acontecer? Ele chegava na cidade, a cidade não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, tudo queimado. Ele passava para a próxima cidade. Chegava na outra cidade, tudo queimado, frio, sem comida. E aí os soldados vão ficando doentes e vai morrendo todo mundo. Tá? E aí, ó, tá, né? Ok? Deixa eu passar. Bem, ele volta para a França, tá? Quando ele chega na França, tá? Ele está enfraquecido, porque tinha perdido a metade do exército, está doente também, ele pegou uma pneumonia, está doente, né? E aí ele vai ser algo muito fácil dos seus inimigos. Tá? Ele vai ser. Ele chega na França pensando que. Chega em Paris pensando que o exército, Paris ia se reunir para ele voltar e atacar a Rússia, foi o contrário. Aqueles reis que tinham fugido da França, aqueles reis que eram inimigo do terceiro Estado, vão estar esperando ele. E aí vai capturar ele. Tá? Vai pegar ele, vai prender e vai mandar ele para uma ilha. Ele vai ficar preso lá numa ilha, né? E aí ele vai se curar da doença, da pneumonia, mais ou menos se cura, tá? E aí ele vai, colocaram 3.000 homens vigiando ele nessa ilha. Ele vai convencer esses 3.000 homens, 3.000 soldados, que a França tinha que ser como era, o terceiro Estado comandando, não voltar ao antigo, né, a antiga manobra dos reis. E aí ele volta para a França, né, com 3.000 soldados, tá? Ele volta para o seu exílio nessa ilha que eu te falei, ó, e vai governar a França por mais 100 dias, tá? O que ele queria nesses 100 dias? Restaurar o seu poder, criar de novo, né, criar de novo, né, um grande exército para continuar a sua expansão e conquistar a Europa. Só que os reis não vão deixar. E aí, nessa batalha de Waterloo, lá na Inglaterra, o rei vai terminar vencendo ele por definitivo. Tá? Vai pegar ele, vai colocar numa ilha aqui no Atlântico Sul, perto do Brasil, tá? E ele vai morrer nessa ilha aí. Tá? Bem, a causa da sua morte, tá? Existe um grande polêmico. Diz que ele foi assassinado, diz que a pneumonia voltou, diz que ele foi envenenado. Então o que importa é que ele morreu nessa ilha e ele não pôde completar esse grande período revolucionário na França de conquistar a Europa. Tá? A figura de Bonaparte ela é admirada até hoje por todos. Como eu falei, ele ajudou nas independências dos países, principalmente na do Brasil. Ele foi muito forte na Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, na Constituição Americana, na Constituição de todos os países do mundo. Ele é um fator primordial na transformação, na modernização da Europa. Graças a ele, hoje nós temos escola pública, nós temos hospitais públicos, nós temos moeda e nós temos Constituição. E o primórdio de qualquer Constituição de um país democrático, eleição. Nós temos partidos eleitorais de esquerda, de direita, de centro, tudo graças a Napoleão. E se hoje nós temos, se o país hoje é democrático, foi por causa da democracia de Napoleão. Só que para o povo francês, ele é Deus. Para os outros povos, ele é grande inimigo, né? Porque ele queria conquistar. Certo? Napoleão, ele conquista, né? E depois o que vai acontecer? Quando ele perde, né? Ele perdeu, foi preso, está lá, vai morrer. Tá? Os reis vão querer voltar ao poder. Você acha que o rei ia dar poder para um jacobino que era do terror? Será que o rei ia dar o poder da França para outro burguês? Não. Os reis, os antigos reis, vão voltar, tá? Vão fazer um grande exército chamado Exército da Santa Aliança. Era exército para defender a realeza, defender a monarquia. Tá? E aí eles vão fazer um congresso para isso aí é o túmulo dele, tá hoje lá no museu dele, né? A tumba dele. Vão fazer, o rei vai fazer, os reis vão fazer uma grande reunião, e nessa reunião, para voltar o poder para a realeza. Tá? Voltar ao antigo regime. Lembra? Tinha um antigo regime onde o poder absoluto acaba-se porque vem a Revolução Francesa, depois vem o período napoleônico. Agora acaba o período napoleônico e esses grupos desses reis vão voltar e pedir que o rei volte ao poder. E aí é de novo empossado o rei da França, é empossado o rei da Espanha, da Prússia, da Bélgica e também de Portugal. Por isso que ele é importante para a independência do Brasil. O rei de Portugal é obrigado a voltar para Portugal. O rei de Portugal era quem? Dom João VI. Dom João VI, voltando para Portugal, deixa quem no Brasil? Dom Pedro I.
E aí é o processo de independência do Brasil que a gente vai estudar agora no terceiro bimestre. Tá certo? Tudo tranquilo? Ok? Dúvidas? Podem perguntar. O chat está aqui, ó. Pode perguntar dúvida, né? Tá todo mundo aqui, né? Muito bom ter recebido vocês aqui. Apesar de não conhecer pessoalmente, abram a câmera para me ver a carinha de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Já acabou a aula, tá? Ela está sendo gravada. Só alguma dúvida de vocês, tá? Quem perguntou, a Dinelda perguntou se acabou, né? Acabou a aula até agora, né? Eu consegui passar os objetivos. Na atividade que eu coloquei ontem, que é a última do segundo bimestre, vai estar falando sobre o período napoleônico. Por isso que eu vou colocar o slide e essa aula lá para vocês responderem, que vale 3 pontos, e aí a gente encerra o segundo bimestre, para a gente começar o terceiro bimestre, tá? Não, beleza, Adriele, sem problema. Eu sei que você falou para mim, por isso que eu gravei. Foi justamente por causa de você, Adriele. Você falou para mim ontem que sua câmera não estava legal. Aí eu disse, não, eu vou gravar, que depois eu ponho e a Adriele assiste no celular dela. Beleza? Tranquilo, Adriele, sem problema. Ícaro, beleza? Tô vendo sua cara. Tem uma cara de vascaíno, pelo amor de Deus, né? Ok? Oi? É vascaíno, mano. Não, pelo amor de Deus, Ícaro, não, velho. E pior que hoje não dá nem para você torcer para o Flamengo, porque tá todo mundo com coronavírus lá no Equador. Alguma pergunta? Meu Deus. Letícia? Que dia vai ser a próxima aula? Bem, eu estava pensando agora, nós vamos encerrar o bimestre agora, né? Em setembro, agora nós estamos entrando em fechar, vai ter o conselho de classe direitinho, e o próximo conteúdo que a gente vai estudar, que é o processo de independência do Brasil, aí eu ponho a atividade na plataforma e depois eu marco a aula com vocês. Tá? Por que eu marquei só com vocês? Porque é a turma que está vindo ter maior participação. Teve alguém que me perguntou da turma de vocês se ia ter do sexto, do sétimo, do oitavo, só que o nono ano não está muito interessado, né? E o sexto ano eles são muito pequenos, a gente vai ver direitinho. A princípio, vocês e o sétimo ano. Mas aí eu aviso para vocês com antecedência. Beleza? Professor, como faz para tirar? Tem muita atividade acumulada. Sim, o problema, Letícia, é justamente isso. Isso que eu ia falar aqui agora. Tá? Alguns alunos, como a gente fez lá na escola, a gente põe atividade segunda, quarta e sexta, e deixa vocês responderem na terça e na quinta. Muitos alunos não estão respondendo. E aí o que acontece? Deixa acumular. Acumulando, o que vai acontecer? Você deixa de fazer a de história, ontem teve história, educação física, não sei quais as matérias que foram ontem. Tá? O que vai conseguir? O que vai acontecer? Você acumulou, por exemplo, não fez a de história hoje. Aí amanhã já vai ter de religião, de geografia, e aí já vai ter 2, 3. Daqui a pouco não consegue fazer mesmo. Então, o ideal é vocês, como vocês estudam de manhã, ler, ver o que está acontecendo. Só são 3 aulas, só são 3 matérias. E aí, no outro dia, responder essas 3 matérias e assim sucessivamente. Não deixa acumular. Porque o que vale nota para a gente é as atividades avaliativas e a frequência é vocês postando atividade na plataforma. Entendeu? A plataforma é muito ruim para a gente mandar as coisas lá. Sim, com todo professor, abrir o campo, se não tiver com problema de mandar na plataforma, pode mandar no Zap. Só tira uma foto, manda só a resposta, mas manda alguma coisa. É melhor você ganhar menos, mas ganhar, do que não ganhar nada. Tem gente que está usando um aplicativo que ele é bem melhor, porque é tudo... Como é que é? Eu não entendi, Letícia. A matéria fica tudo junto, tudo embolado, não tem nem como a gente... Tudo junto, as matérias. Pois é, por isso que o ideal é vocês entrar matéria por matéria, faz uma, depois faz a outra, depois faz a outra. Fazer tudo ao mesmo tempo vai dar esse probleminha mesmo. A Loruama perguntou se Napoleão conseguiu a liberdade. Para o povo francês, ele conseguiu. Para o povo francês, ele foi considerado Deus. Como eu falei, ele colocou escola pública, hospital público, comida, trabalho, dinheiro, para todo o povo francês. Agora, ele queria trazer também isso para a Europa e para o mundo. E ele não conseguiu.
Ele perdeu a batalha em Waterloo e aí volta o antigo regime, onde o rei manda, e aí toda a história, o rei continua mandando. Ok? Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Bem, eu vou colocar. Oi. Eu vou colocar então essa aula. Eu criei uma página no YouTube para a gente. Tá? Vou colocar, eu vou mandar o endereço para vocês. Essa aula e outras, os vídeos que eu coloco na, na plataforma também vão estar lá. E aí fica mais fácil para vocês. Gente, vamos aproveitar. Eu não sei se a gente volta presencial este ano. Não sei, ninguém falou nada. Mas se não voltar, vamos aproveitar da melhor forma as aulas, porque vocês vão ficarem prejudicados. Porque muita gente fala que este ano está perdido. Não, não está perdido, não. A gente também aprende com nossos erros. O Napoleão, ele aprendeu com o próprio erro dele. Então a gente aprende com o que tudo está acontecendo. Essa pandemia veio também para aproximar a gente de casa, para a gente refletir sobre vários tipos de questão, para a gente valorizar muitas outras situações, e a gente tem uma alternativa de aulas também. Porque, por exemplo, as escolas, aquela mesmice, quadro, giz, né, tem que ter algo para diferenciar. E essa pandemia veio para mudar, mostrar a veracidade da tecnologia, tanto que a tecnologia é importante atualmente para a nossa área educacional. Beleza? Oi, Luana, tudo bem? Tudo bom? Prazer, tudo bem. Mais alguém? A Adriana está perguntando aqui, ó. Como eu falei com o senhor, com a Anitta, eu vou mandar. Tranquilo, tranquilo, Adriana. Não, de história, de religião, a gente não pega lá, abre a plataforma, está com alguma dúvida, pode mandar no PV, tá? Que eu respondo. Eu estou online o tempo todo, estou de plantão o tempo todo. Eu trabalho com vocês, trabalho numa escola aqui também no DF, né? E dou aula numa faculdade. Então eu tenho que estar no celular o tempo todo. Não se preocupa não, tá bom? Oi, Letícia. Oi, professor. Tudo bem? Bem, senhor. Gostei do seu cabelo lindo, hein? Nada, nada, tá bonito. Mais alguém? Podemos encerrar? Tranquilo? Então tá bom, galera. Bom dia para vocês. Tem atividade lá. Resolvam, tá? Qualquer dúvida, procure os professores no privado, procure os professores no grupo. Não deixam de fazer, tá? Porque você deixando de fazer, vocês ficam prejudicados. Faça da melhor forma. Se não estiver conseguindo, fale com o professor, pesquise na internet, fala com o mais velho, me liga, a gente dá um jeito. Beleza? Fico com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau.